Você já abriu, amém? Vamos ficar em pé uma última vez para a leitura da palavra do nosso Deus. Primeira carta de Paulo, capítulo 5, verso 9 até o verso de número 13. A palavra de Deus diz assim: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida. E agora nesse momento, ó Pai, onde vamos meditar na tua palavra, estudar a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, nos ilumine, nos instrua, e que possamos sair daqui um pouco mais, ó Deus, edificados, fortalecidos, consolados e também desafiados pela tua palavra. Ó Deus, nós oramos assim e oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quem pode ser membro da igreja local? Quem pode fazer parte da membresia da igreja? É isso que eu quero meditar com você nessa noite. Irmãos, algo muito comum de um pastor ouvir quando ele chega em uma nova igreja para pastorear aquela igreja é que existem alguns membros que há muito tempo não vêm à igreja. Então isso é muito comum. A gente recebe um convite para pregar numa igreja visando o ministério pastoral daquela igreja, e aí quando a gente chega, por causa da quantidade de pessoas que tem ali, muitas vezes a gente ouve: pastor, a igreja aqui tem tantos membros, mas tem alguns que há muito tempo não vêm, não participam, não são frequentes, membros assíduos. Uma das primeiras coisas que eu faço, Johnny, quando eu chego numa igreja para pastorear essa igreja, rapidamente eu quero saber sobre a membresia da igreja. Quem são os membros da igreja, ou quantas pessoas tem na membresia da igreja? É uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego numa igreja a fim de pastorear aquela igreja, ou depois que eu cheguei, eu já procuro me ater, me envolver e saber disso. Por exemplo, eu faço isso de algumas formas. Certamente eu vou chegar em algum líder da igreja e perguntar: quantos membros tem essa igreja? Eu não sei se você, líder aqui, vai lembrar, mas certamente eu fiz isso com você. Quem são os membros da igreja? E aí, nesse caso aqui, rapidamente, a irmã Iranildes, me lembro bem, me passou a lista de membros da igreja, o hall de membros da igreja. Então, eu faço assim, pergunto 1 a 2 líderes, ou então, e quando eu faço essa pergunta, irmãos, já vem o primeiro susto. Por quê? Normalmente o que acontece é que há uma grande diferença, uma grande discrepância entre aquilo que está no hall e aquilo que se vê em culto, em reunião, em assembleia. E se passam os domingos, se passam os tempos, e você tem no hall da membresia da igreja uma quantidade X, mas você tem na assembleia uma quantidade, e quase sempre a quantidade que se vê na assembleia é menor da quantidade que se vê na lista ou no hall de membros. E eu me lembro quando fui pregar numa igreja, antes de assumir essa igreja, eu fui convidado a participar do processo de sucessão pastoral de uma outra igreja aqui em Goiânia. E aí eu nem perguntei, mas o irmão já veio me falar: falou: pastor, nossa igreja tem 200 membros. E aí eu assustei, porque naquele dia, e era sim um dia importante, não porque o pastor John estava ali pregando, mas porque era um culto onde um possível pastor daquela igreja estava pregando. Então imagina, aquela igreja ela teria 200 membros,
era para estar, se não os 200, mais da metade disso. Ora, a nossa igreja está recebendo um possível pastor da nossa igreja. Será que nem por curiosidade não era para ter mais da metade daquela membresia ali? Claro que era. Mas o que tinha era metade ou até mesmo menos da metade daquilo que foi informado. E eu procuro também, rapidamente, como já disse, a lista e o rol de membros. E é outro susto, porque normalmente o que se tem é muito mais daquilo que se vê na realidade com o passar do tempo na igreja. Irmãos, a grande questão disso tudo é que nessa lista ou nesse rol de membros, ele nunca está atualizado como deveria estar. Porque você está vendo aqui há vários domingos a importância de se ter uma membresia da igreja, e da gente buscar fazer isso com cuidado, da gente buscar fazer isso com zelo. Mas na maioria das vezes o que acontece é que o rol da maioria das igrejas não está atualizado como deveria. Existem igrejas que há anos não atualiza o seu rol de membros. E é comum você chegar numa igreja e falar: ah não, a minha igreja tem 70 membros, tem 100 membros. Mas você vai conviver com aquela igreja durante um tempo e você vê que nunca apareceu 70 pessoas naquele lugar. Nunca apareceu 100 pessoas naquele lugar. Normalmente o que acontece é o seguinte: pessoas que mudam de cidade. No rol de membros da maioria das igrejas, tem muitas pessoas que já deveriam ter sido tiradas dali. Por exemplo, pessoas que mudaram de cidade, mas ainda estão no rol da igreja. Já viu isso acontecer? Outro caso, pessoas que estão em outras denominações. A pessoa já trocou de denominação, mas a igreja local não tira o nome dela da lista de membros. Isso é algo muito sério, irmãos. Pessoas que estão em outras igrejas da mesma fé e ordem. A pessoa sai dessa igreja batista e vai para uma outra igreja batista, mas essa igreja não tira ela do rol de membros. Agora, um caso muito curioso, mas eu já vi isso acontecer de muito perto. Pessoas que morreram e ainda estão no rol de membros da igreja. Não sei se você sabe, se você é batista há muito tempo, você sabe que há algumas formas de entrar numa igreja batista, e há também algumas formas de você ser desligado de uma igreja batista. Uma delas é o quê? A morte. Então, quando morre, há um desligamento automático, claro, mas há também um desligamento formal. Isso é preciso ser feito em assembleia, e o irmão ou a irmã que faleceu deve ser desligado do rol de membros da igreja. Por quê? Para ele não há mais necessidade de estar ligado a uma igreja na terra, ele está ligado à igreja dos céus. Então, mas isso é muito comum de acontecer. Paz, meus irmãos, eu já vi até filho dando dízimo para o pai ou para a mãe que faleceu. Já vi isso acontecer. Não há necessidade disso, irmãos. Outro caso, pessoas que abandonaram a igreja, saíram mesmo da igreja, não querem saber de igreja, mas a igreja não tem o cuidado de retirar esse nome. Pessoas que abandonaram a fé. Olha que coisa séria. Pessoas que dão mau testemunho dentro da igreja. E o pior dos casos, irmãos, que muitas vezes estão no rol de membros, pessoas que não são convertidas verdadeiramente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Esse caso é muito preocupante. Pessoas que estão dentro da igreja, fazendo parte da membresia da igreja, mas que, como disse o nosso texto, pessoas que se dizem irmãos. E quando é que alguém que se diz irmão não é irmão de fato, de verdade? É quando essa pessoa não é verdadeiramente convertida. Isso é algo muito sério. E a igreja, ela precisa, e a palavra é essa, precisa lidar com isso. É difícil, é problemático,
Nós vamos ter problemas pessoais com algumas pessoas, ou com todas elas, quase. Mas a igreja precisa dar atenção a isso, porque, irmãos, não pode fazer parte da membresia da igreja pessoas que não são verdadeiramente convertidas. Enfim, o que precisamos entender é que nem sempre, e na maioria das vezes, a lista de um rol de membros de uma igreja, essa lista vai estar apto a dizer que todas aquelas pessoas fazem parte de fato e de verdade, ou caracterizam a membresia daquela igreja local. Por muitas coisas dessas que eu disse, e tantas outras, quando a gente pega uma lista, normalmente ela não vai estar apta a dizer quem são os membros daquela igreja. A nível de curiosidade, quando eu assumo esta igreja, ela tinha, na lista que me foi passada, 18 membros. Lembra disso, irmã? 18 membros, e essa lista sim estava atualizada, porque há pouco tempo os irmãos tiveram que fazer isso. Hoje a nossa igreja tem 34 membros, e essa lista não é fake, igual essas que eu estou citando aqui, é uma lista atualizada, e na próxima assembleia, querendo o Senhor, ela vai ter 41 membros, amém? Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos, irmãos, dar atenção a isso, porque aquelas pessoas que a gente diz que faz parte da nossa igreja, nós temos uma responsabilidade, devemos colher e também prestar contas uns aos outros. Então por isso nós devemos tomar cuidado com esse rol ou com essa lista. Irmãos, nós estamos aprendendo 3 coisas no nosso texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 5. A primeira delas, já aprendemos lá atrás, é que existem os de fora e existem os de dentro da igreja. Ou seja, esse negócio de rol de membros de igreja, lista de membros de igreja, é uma realidade no Novo Testamento. É uma realidade nas Escrituras Sagradas. Então, nós devemos dar valor a isso. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que Paulo estava fazendo uma grande e clara distinção entre os verdadeiros membros da igreja e aqueles que não fazem parte da membresia da igreja. Paulo estava fazendo uma distinção entre os verdadeiros irmãos e aqueles que se diziam ser irmãos. E Paulo diz que há uma grande diferença entre eles. E vimos isso aqui em 2 sermões, os 2 últimos que meditamos aqui. E hoje nós veremos o seguinte: é possível enxergar nesse texto quem pode e quem não pode fazer parte da membresia da igreja. Como que a gente enxerga isso? Por exemplo, quando você olha para o texto, você vê por que Paulo recomendaria que algumas pessoas fossem desligadas do meio da membresia da igreja. Por que Paulo recomendaria isso? Por que Paulo diz aí no final: os de fora, esses Deus irá julgar, vocês, porém, tirem o malfeitor do meio de vocês? Por que Paulo falaria uma coisa dessa para a membresia da igreja de Corinto? Certamente, irmãos, é porque existem aqueles que sim, podem, e aqueles que não podem ser membros da igreja. E é isso que nós vamos meditar aqui nessa noite. Antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero explicar algo muito sério. Primeiro, o que nós estamos prestes a dizer aqui não é sobre pessoas que visitam as igrejas, ou a nossa igreja aqui. Não estamos prestes a dizer que alguém que não é crente não possa visitar uma igreja evangélica, ou não possa visitar até mesmo a nossa igreja. Irmãos, nós estamos falando de pessoas que, como o nosso texto bíblico está falando, pessoas que se dizem irmãos, se dizem crentes, mas não são e estão na membresia da igreja. É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Bom, então diante disso, a pergunta é: quem pode ser membro de uma igreja local? Irmãos, nós estamos aprendendo aqui, e aprendemos na nossa última mensagem, que para fazer parte da igreja, é preciso fazer parte do reino dos céus. Se lembra disso? É preciso fazer parte do reino de Deus. Ou seja, quem pode visitar o prédio da igreja, ou quem pode assistir um culto como esse? Todas as pessoas, qualquer pessoa.
nenhuma pessoa deve ser impedida de adentrar essas portas, sentar nesses bancos e participar desse culto ou assistir esse culto. Nós não podemos impedir ninguém de fazer isso. Agora, quem pode fazer parte da membresia da igreja? Resposta: aqueles que são cristãos verdadeiramente, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esses podem fazer parte da igreja local, da membresia da igreja. Então o que eu quero ver com você hoje é quem é um cristão, ou o que é um cristão. Quem são aqueles que fazem parte do reino de Deus, do reino dos céus, e que podem, não só podem, como devem fazer parte de uma igreja local? Primeiro, aqueles que nasceram de novo. Deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 3. Aqueles que nasceram de novo. Irmãos, o novo nascimento é algo indispensável para alguém fazer parte da igreja de Jesus. Mas também, esse assunto, novo nascimento, pode ser algo muito confuso para muitos. Nicodemos, você vai ver aí, ele ficou muito confuso quanto ao assunto do novo nascimento. Ele não entendia como isso podia acontecer a pessoas que já estavam crescidas, velhas, pessoas grandes. Nicodemos, você sabe, foi um fariseu, um grande fariseu, um homem muito inteligente, que à noite, ou como muitos vão dizer, na calada da noite procura Jesus. Talvez porque ele tinha receio ou medo dos outros fariseus ou das pessoas ali virem ele com Jesus, perguntando ou conversando com Jesus, que era alguém que eles tanto repeliam, que eles tanto julgavam. Mas Nicodemos procura Jesus e começa a dialogar com Jesus, até o ponto de Jesus falar sobre o novo nascimento. Você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. Sem o novo nascimento, não há uma entrada legítima no reino dos céus. Era isso que Jesus estava pregando, ensinando para aquele fariseu. Mas Nicodemos, assim como todos os demais fariseus, acreditavam que apenas as observâncias da lei, a guarda do sábado, as restrições alimentares, observar à prática os ritos, os costumes judaicos, esse homem acreditavam que apenas essas coisas eram suficientes para que eles pudessem entrar no reino de Deus. Mas vem Jesus e diz: não é assim que as coisas funcionam. Precisa de algo muito maior que isso, uma obra muito maior. Precisa de algo que não depende de você. Precisa-se de um novo nascimento. E aí, olhe para o seu texto aí, João capítulo 3, o verso 3 a 5. Capítulo 3, de 3 a 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não fizer o que, irmãos? Não nascer de novo, não pode ver o que? Ou entrar no reino de Deus. É a mesma coisa. Verso 4, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, no verso 16, que você conhece muito bem, Jesus resume toda a conversa e tira todas as dúvidas de Nicodemos em uma vez só. Jesus diz o seguinte: você precisa crer em mim, e eu darei a minha vida por você. Isso é o novo nascimento. Eu não vou me delongar aqui, porque nós vamos voltar a esse texto na nossa próxima série sobre reino dos céus. Mas é isso que Jesus fala para aquele homem que acreditava que tinha que fazer muitas outras coisas, e que só aquilo bastava para que ele se tornasse um cristão de verdade, ou herdasse o reino dos céus. Mas, irmãos, como diz a palavra de Deus, um verdadeiro cristão é aquele homem ou aquela mulher que provou do novo nascimento. Aquele que nasce de novo, nasce da água,
nasce do Espírito Santo de Deus, esse sim é um cristão de verdade, esse sim se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, e esse sim pode e deve fazer parte da membresia da igreja de Jesus aqui na terra. Mas sem um novo nascimento, irmãos, nós não podemos admitir pessoas na membresia da igreja, porque vão dar mau testemunho, vão fazer muitas coisas, como esses irmãos aqui estavam fazendo, e que, como falamos aqui, nesse momento, por causa dessas atitudes, eles não estavam demonstrando que tinham sido ligados no reino dos céus. E a igreja, com toda a autoridade, disse Paulo e disse também Jesus lá atrás, lembra disso? Vocês podem fazer esse desligamento, porque não estão demonstrando que fazem parte do reino de Deus, porque no reino de Deus há pessoas que nasceram de novo, há novas criaturas. Segundo, aqueles que foram recebidos como filhos de Deus. Esse assunto, irmãos, é um assunto muito interessante, muito interessante. Deixa sua Bíblia aberta aí em Gálatas capítulo 4, vamos ler um texto aí, Gálatas capítulo 4, veja, a conversão a Jesus Cristo, ela pode acontecer de duas formas. A primeira, pode acontecer de forma solitária, ou pode acontecer de forma compartilhada, ou seja, quando você foi convertido a Jesus, ou quando você se converteu a Jesus, isso talvez aconteceu com você sozinho, talvez você estava sozinho, Deus falou somente com você, ou isso também pode ter acontecido de forma compartilhada, Deus falou com você e com outras pessoas junto a você. Mas, irmãos, isso na verdade não tem importância, mas o que realmente tem importância é que a verdadeira conversão, ela vai sim finalizar ou resultar em fazer parte de uma igreja. Os verdadeiros cristãos, como já falamos aqui no passado, eles devem e naturalmente vão procurar uma igreja ou uma família na fé. Por quê? Nós vamos ver aqui agora que quando o Senhor Jesus nos resgatou do pecado e nos deu uma nova vida, nos deu uma nova visão, irmãos, Deus nos uniu à família da fé. E a família da fé é a igreja. Você já aprendeu isso aqui, a família de Deus. Olha só para Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o que, irmãos? A adoção de filhos. Veja bem, essa promessa da adoção de filhos, ela se aplica a todos os homens e mulheres que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Todos os homens e as mulheres que creem, confessam Jesus como Filho de Deus, vão receber a adoção de filhos por parte do próprio Deus. Ou seja, quando Deus adota alguém, quando Deus dá o dom da fé a alguém, através de Jesus, Deus recebe essa pessoa na sua família, e insere essa pessoa na família espiritual, na família da fé, uma família que é composta por irmãos e irmãs, a própria igreja. Isso, irmãos, acontece de forma natural. Nós iremos nos ligar aos nossos irmãos, às nossas irmãs na fé, porque nós fomos recebidos como filhos, e naturalmente estamos dentro de uma família. Olha só, deixa eu explicar isso para você de duas maneiras. Primeiro, quando alguém é convertido a Jesus, essa pessoa é como se ela ganhasse um lugar na foto da família de Deus. Preste atenção nisso aqui. Ou na própria igreja de Jesus, que é gerida, administrada pela Santíssima Trindade. Imagine uma foto de família. Ela é composta por pais e filhos. E ela também é composta por irmãos, certo? Veja bem, quando uma criança ela é adotada, ela ganha sim novos pais e também ganha novos irmãos. Então, quando ela se torna um filho,
ela também se tornam irmãos. Nós temos aqui, irmão, temos aqui dois relacionamentos que são novos. Ela agora é filho e ela também é um irmão. Mas dois relacionamentos que são distintos um do outro. Isso é o que acontece quando alguém é convertido a Jesus, com o verdadeiro cristão. Ele ganha uma nova família. E aí, veja só essa foto da família de Deus, que é guiada pela Trindade. Primeiro, Deus é o próprio Pai. Deus é o Pai que está na foto da família, que escolheu ou predestinou para sermos filhos dele, para sermos adotados por ele. Então Deus tem essa responsabilidade de Pai, de escolher alguém para ser filho dele, de predestinar essa pessoa para ser filho dele e de inserir essa pessoa na família dele. Essa pessoa agora é filho e ela está junto com o Pai na foto de família. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versos 5 e verso 6. Vamos ver isso de forma muito clara. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Diz aí: nos predestinou para Ele. Para quê? Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo os propósitos da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí está falando de Jesus Cristo. Então Deus é o Pai que nos escolhe como filho, mas também Deus é o próprio Filho. Deus é o nosso irmão mais velho, enviado pelo Pai para nos resgatar da escravidão do pecado e da morte, para então, aí sim, nos juntar à família de Deus. Nós somos ligados à família de Deus, fomos escolhidos pelo próprio Deus e ligados à família de Deus através do Filho, que é o próprio Deus. Romanos capítulo 8, o verso 15, pode abrir a sua Bíblia que agora nós vamos ler esse texto na sequência. Romanos capítulo 8, verso 15, olha só: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, está falando sobre a igreja de Jesus em Roma, mas para viverem outra vez, vou ler de novo: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Fomos adotados e o Filho, que é o próprio Deus, nos liga à família do Pai. Mas Deus também é o próprio Espírito, que testifica, que afirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos aqui a pessoa ou Deus na Trindade, na Santíssima Trindade, gerindo, administrando, regendo a sua igreja como um pai rege a sua família. Veja só, Romanos 8,16: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, na foto da família de Deus, ou seja, na igreja, os verdadeiros crentes, os filhos e filhas de Deus, são guiados, conduzidos pela Trindade. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é algo bendito. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos em perfeita harmonia. Para quê? Para nos conduzir como família, para nos conduzir como irmãos, como irmãs. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Outra coisa que nós vemos dentro dessa questão da família é o seguinte: veja, na foto da família ou na igreja, é aí que Deus está, nos guiando na pessoa do próprio Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nós, os irmãos e irmãs, ou os filhos, onde nós estamos nessa foto ou na igreja? Irmãos, como filhos e filhas de Deus, somos herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Isso significa que a herança do próprio Jesus Cristo é a nossa própria herança. Glória a Deus. Aquilo que Jesus recebe ou recebeu
é aquilo que eu e você nós iremos receber na glória. Vai dizer Romanos capítulo 8, verso 17, a sequência: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Ou seja, a herança que o Pai tem disponível é a herança que está disponível a nós, porque somos filhos. A herança que o próprio Jesus recebeu, porque é o legítimo Filho de Deus, nós também recebemos, porque somos irmãos, somos co-herdeiros com Cristo. Continua o texto: e se sofremos, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Gálatas capítulo 4, verso 7 diz: assim, vocês já não são mais escravos, porém filhos, e sendo filhos, também é herdeiro por Deus. Esse é o nosso lugar, irmãos, nessa grande foto de família, ou na igreja. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, e somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Isso basicamente significa uma coisa muito importante: o seu parente, quando morreu, ele pode ter sido muito generoso com você ao deixar uma herança para você. Ou talvez você já pode vislumbrar uma herança que você irá receber aqui nessa terra, por ter o pai que tem, ou ter a família que tem. Mas, irmãos, nada disso se compara com aquilo que nós iremos herdar na glória. Nada disso, porque foi aquilo que Jesus herdou. E o que é que Jesus herdou, irmãos? Um trono à direita de Deus para reinar em glória. É isso que nos espera no nome de Jesus. É isso que nós iremos fazer, reinar em glória ao lado de Jesus Cristo, porque essa foi a herança dele, e essa é a herança dos verdadeiros membros da igreja. Aqueles que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus são aqueles que podem fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter plena certeza, plena convicção que fomos adotados por Deus na pessoa de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus confirma isso no nosso espírito, e nós devemos agir como filhos e filhas de Deus, como irmãos uns dos outros. Por fim, quem pode fazer parte da igreja, ou quem são os verdadeiros cristãos? Aqueles que foram separados para Deus. Irmãos, como nós já vimos aqui nessa mesma série há muito tempo atrás, Deus sempre teve um povo no qual Ele chamou de seu. Sempre foi assim. Deus criou Adão e Eva, e aquele povo era o seu povo. Depois isso se estende ao povo de Israel, até chegar em nós, a igreja de Jesus Cristo. Deus sempre teve um povo que Ele chamou de seu, um povo que foi separado para Ele. Como nós já lemos aqui nessa noite, um povo que foi separado para o louvor da glória dEle. Sempre foi assim. Por exemplo, Jeremias capítulo 31, verso 33, vai dizer: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27, é um texto muito importante. Eu lhes darei um coração novo, eu porei dentro de vocês um espírito novo. Olha só Jesus dizendo para Nicodemos que ele deveria nascer de onde? Da água, e de quem? Do Espírito. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Farei com que guardem e observem os meus juízos. Irmãos, vejam só. Passagens como esta mostram para mim e para você que o povo de Deus, ou a igreja de Jesus Cristo, os membros da igreja, preste atenção nisso aqui, irmãos,
não são pessoas que vivem dessa forma aqui, ó. Não são pessoas que meio que tentam ou procuram ser boas pessoas. Não, esses não são os verdadeiros cristãos. E isso é algo muito sério. Os verdadeiros cristãos, ou o povo de Deus, aqueles que foram escolhidos, resgatados, libertos da escravidão do pecado, não são pessoas que vivem meio que procurando ser compromissadas, procurando fazer as coisas corretas. Não são aquelas pessoas que, sabe, meio que tentam observar os mandamentos, andar nos caminhos de Deus e por aí vai. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Eu ouvi algo muito interessante hoje. Alguém dizia o seguinte: falava sobre um determinado assunto, né? E aí lá nas tantas, no assunto, disse o seguinte: aí nessa questão aqui, nós que temos o nosso lado cristão, aí a gente age pelo lado cristão. Aí eu fiquei, né, assim, no mínimo curioso um negócio desse. Porque, irmãos, de novo, Ezequiel capítulo 36, é algo enfático que iria acontecer sobre aqueles que iriam ser resgatados por Deus da escravidão do pecado. Iria ser arrancado um coração de pedra, iria ser colocado um coração de carne. Deus colocaria naqueles o seu próprio espírito, e esse espírito faria com que eles andassem nos caminhos, obedecessem aos estatutos, observassem a lei de Deus. Então, os crentes verdadeiros, eles, sabe, não são aquelas pessoas que, pastor, eu faço o que posso para cumprir o mandamento de Jesus. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de postura. Não é que em determinadas circunstâncias nós agimos com o nosso lado cristão. Não existe isso. Pregamos aqui há algum tempo atrás que a nova aliança, ou Jesus, ou o verdadeiro evangelho, ele penetra profundamente no coração daqueles que Deus escolheu. E essas pessoas, elas vão viver, porque é o próprio Espírito de Deus quem vai capacitar essas pessoas a viverem nos caminhos de Deus. Não é a gente que vai fazer um grande esforço para obedecer ao Senhor, como ouvimos aqui pela manhã. Se depender da gente, irmão, do nosso esforço, nós não vamos obedecer a Deus, porque diz a palavra de Deus que não há um justo sequer na terra, ninguém pode buscar a Deus. Se você prestou atenção na leitura de Romanos, na versão A Mensagem, ela vai dizer que ninguém presta atenção a Deus. Todos se esqueceram de Deus. Quem é que faz os verdadeiros cristãos andarem nos juízos de Deus, obedecerem os estatutos de Deus? É o Espírito Santo que habita nessa pessoa, Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a verdadeira conversão faz isso comigo e com você. O verdadeiro nascimento faz isso comigo e com você. Sim, infelizmente, dentro de nós ainda habita uma natureza humana. Mas, irmãos, como vai dizer Romanos capítulo 8, se você é verdadeiramente um cristão, você vai pender para as coisas do Espírito, porque vai dizer o próprio texto, que é esse Espírito quem vai capacitar você a fazer isso. Os verdadeiros crentes sabem que são guiados pelas leis de Deus. Eles sabem que não são guiados pelas suas próprias leis ou pelas leis desse mundo. Os verdadeiros cristãos irão obedecer a Deus, irão se comprometer com Deus, com a igreja de Jesus Cristo. Por que eles vão fazer isso, irmãos? Porque eles sabem que foram separados por Deus e foram separados para Deus. Fomos separados para o louvor da glória de Deus, irmãos. Precisamos entender isso de forma muito clara. Então, quem é que pode fazer parte da membresia da igreja? Os crentes verdadeiros, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram tidos como filhos e filhas de Deus, e também aqueles que foram separados para Deus.
esse casal aqui não estavam demonstrando com a sua vida, por mais que pudessem confessar com a boca que Jesus era o Filho de Deus, eles não estavam confessando com a vida que eram de fato, de verdade, filhos ou filhas de Deus. Não estavam dando um testemunho de que eram pessoas regeneradas, nascidas de novo, ou que foram adotadas por Deus na pessoa de Jesus Cristo. O desafio para mim e para você nessa noite é observar, analisar a nossa própria vida e perceber: será que a minha vida é uma vida que demonstra que eu sou um verdadeiro filho de Deus, que eu sou um verdadeiro irmão na fé desse outro irmão que está do meu lado ou que está à minha frente? Será que eu sou mesmo? E que o Espírito Santo de Deus possa testificar isso no seu coração, ou que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e se for o caso, no nome de Jesus, trazer você à igreja, trazer você como filho e filha de Deus. Amém, meus irmãos?